Olá, meu nome é Thailson Bezerra de Lima e nesse vídeo eu vou apresentar o projeto da unidade 3 sobre a geração e extração de código de barras EAN8. Primeiro eu vou mostrar a execução na prática dos programas gerar e extrair. Em seguida eu vou explicar detalhadamente a estrutura do código, incluindo a modularização, alocação dinâmica e organização. Aqui eu coloquei nesse README alguns testes de caso que a gente pode utilizar para testar os nossos programas que foram cobrados no documento do professor, né? As funcionalidades, então aqui eu contei 10 funcionalidades para a gente poder testar, mas nesse vídeo eu vou me atentar às mais importantes. Eu vou começar a gerar um código de barras usando apenas o ID, né? O que significa que o programa usará os valores padrão de imagem, altura e espessura das barras. Porém, para a gente poder executar esse programa, a gente antes precisa criar, né, o binário desses programas. Eu criei um arquivo Makefile aqui que o professor propôs. Ele vai criar em uma parte específica as modularizações e os binários. Então a gente vai rodar esse comandinho aqui. E como pode ver, ele gerou o extrair e o gerar, né? São os binários. E nessa pasta de build ele gerou os módulos, né? Então vamos lá, vamos gerar o nosso primeiro código de barras. A gente vai executar o binário. Para fazer isso a gente dá um ponto, barra e o nome do binário. E vou passar um código 55123457 que eu tenho aqui salvo. É o mesmo que está aqui. Quando faz isso, quando a gente roda esse comando, o programa imprime os parâmetros utilizados e gera o arquivo barcode, né? Porque ele vai utilizar o nome padrão. Gerou aqui nesta pasta e barcode.pbm. Ele gera automaticamente, né, dentro da pasta. Para a gente poder utilizar os parâmetros personalizados, a gente pode repetir o mesmo comando, só que a gente vai colocar a margem, a altura. Aqui eu quero 2 para a margem. Quero 2, 5, 40. Eu vou passar a pasta e vou passar o nome que eu quero do arquivo. Falha ao escrever, acho que foi o nome da pasta. Falha ao escrever. 2, 5, 40 códigos. Falha ao escrever arquivo. Opa, é porque ele já está pegando por padrão a pasta. Pronto, agora sim ele gerou. É bom acontecer esses erros no vídeo, né? Que a gente vai corrigindo. Mas enfim, aqui ele gerou, ó. Perceba que é o mesmo código, a diferença é que eu passei só os parâmetros. E aqui, com esses parâmetros, a gente consegue controlar a margem, o número de pixels por módulo, a altura do código e o nome do arquivo. E para extrair, né, que é o segundo programa, a gente pode usar o comando binário, passar o nome da pasta e o nome do arquivo. Ele vai extrair exatamente o ID que a gente passou. Ele identifica automaticamente o padrão inicial, né, que é 101, calcula o tamanho do módulo, interpreta os 67 bits e reconstrói os 8 dígitos do EAN8, né? Por fim, eu quero mostrar que tanto o gerador quanto
o programa de extrair, eles são consistentes, né? Ele gera o código, extrai e recupera o ID original. Tá, eu quero mostrar aqui um pouco do meu código, como eu organizei o projeto. Eu separei por funções comuns, arquivo .h e nos arquivos do C, né? Para evitar a duplicação de código e manter tudo consistente, né, nos dois programas. Eu separei aqui uma pasta de core, que é onde vai ter os meus códigos, e o include, que é onde vai ter os meus módulos, né, para evitar repetição. Eu criei um arquivo de codificações que vai servir tanto para a gente utilizar para codificar o nosso arquivo, né, o nosso código de barras, quanto para extrair, né. Essas tabelas aqui, elas são utilizadas tanto no programa do gerador quanto no programa de extrair, e fica um único arquivo, né, evitando inconsistência. Aqui eu tenho o código do meu validar, né. Essas duas funções aqui, elas são utilizadas por essa função, então eu não vi a necessidade de expor elas, né, somente essa aqui. Então lá no arquivo validar.h eu exponho somente ela, né. Os dois programas usam essa função, mas a implementação fica em um único arquivo. O projeto também utiliza a alocação dinâmica para construir a matriz da imagem e para gerar a string das barras. Toda a memória que eu aloquei, ela é liberada, né, corretamente. Então deixa eu procurar aqui onde eu estou criando a matriz para a gente ver um pouquinho. Tá, então aqui, como pode ver, é um trecho que eu faço uso do malloc, né, para alocar as memórias, e eu faço isso linha por linha, né, e no final eu libero essa matriz também, né. Então esse aqui é o trecho para liberar, utilizando a função free. Cada linha liberada e depois o ponteiro principal. Não há aquele, o double free, né. Vou mostrar um pouco do gerar barras. Aqui, esse aqui é o meu gerar barras. A string com as barras, ela é alocada dinamicamente e liberada também após o uso. Então aqui eu tenho a string de barras, e lá em seguida, ó, se der erro ou se finalizar, a gente libera esse valor, né, essa memória. Deixa eu ver mais alguma coisa. O padrão, o código, ele segue um padrão claro e organizado, com nomes descritivos, né, como foi solicitado. Então a gente consegue saber o que cada função faz. Por exemplo, aqui, ó, preencher barras, criar matriz, escrever, liberar. Então aqui no nosso include, né, a gente consegue ver melhor, gerar barras. Então eu sei que barras vai ter o gerar barras. Eu sei que QM também tem as suas funcionalidades, né, o validar também. A função principal, que é o de gerar e o de extrair, ela tem as regras bem definidas e claras, porque todo o código está nesse core, né, que é o coração do nosso projeto. E assim a gente consegue deixar o código claro e saber o que o programa faz, mesmo sem abrir o código interno, né? Só pelo include aqui a gente consegue saber o que cada arquivo faz, o que é feito, né? Então essa foi uma apresentação do meu projeto, é a N8, é uma execução prática dos programas, uma explicação da estrutura do código, modularização e alocação dinâmica, né? E um pouco também da organização. Aqui a gente pode utilizar esse README para fazer os restantes do caso, né? Então ficar e avaliar, né? Então cada caso desse é um ponto específico do que foi solicitado. Obrigado pela atenção, e assim eu finalizo o vídeo.